Olá, meus amados. Hoje, dia 24 de junho de 2024, segunda-feira, solenidade da Natividade de São João Batista. Evangelho segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de iniciar fazendo o seguinte comentário. Em geral, nós celebramos as festas dos santos no dia que ele morre, que é o dia que ele nasce para Deus. Então, em latim, a gente chama de dies natalis, ou seja, dia do Natal, dia do nascimento. Mas, então, em geral, por exemplo, 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis, ele pode ter morrido naquele dia mesmo ou uma data próxima, isso pode variar um pouquinho, mas geralmente é na data do falecimento ou próximo. E aí o que acontece? Nós vemos que São João Batista, ele tem hoje, que é a natividade, portanto, o dia que ele está nascendo, e dia 29 de agosto, o martírio, portanto, o dia da morte dele, que está narrado lá nos evangelhos, né? Que Herodíades acaba pedindo para a filha dela, Salomé, que peça ao rei Herodes, que tinha prometido que daria qualquer coisa que a menina quisesse depois que ela dançou. Então ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Bom, então aqui nós estamos vendo a narração já do nascimento dele, porque se completa o período da gravidez, Isabel dá à luz a este menino, Maria estava ali, lembremos disso. Então, os vizinhos e os parentes tinham ouvido dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Misericordioso por quê? Porque Isabel teve um filho. Diferente de hoje, naquele período, o casal não ter nenhum filho era considerado um casal desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, que Deus não olhou com misericórdia para aquele casal, porque se perpetuava assim a família, tendo filhos, e quanto mais filhos um casal tivesse, mais abençoado aquele casal era considerado pelo povo de Israel. Então imagina Zacarias, que era um sacerdote, trabalhava lá no templo de Jerusalém, que é muito próximo de onde eles moram, em Carém, e Isabel, né? Idosos, ou seja, pessoas fiéis a Deus, mas que não tinham filho. Então, por isso, é esse sentido do misericordioso para com Isabel. E aqui eu gostaria de comentar que os próprios nomes, Isabel, quer dizer Deus jurou, Zacarias significa o Senhor se lembrou, e João quer dizer Deus concede graça.
E aí acontece o quê? No oitavo, até hoje, gente, no oitavo dia, vai se circuncidar a criança, que eu já expliquei que é cortar. A circuncisão era cortar aquela pelezinha que fica ali na glande, na cabeça do pênis. Aquilo ali era marca de pertença ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então, até hoje, é costume no oitavo dia, aquelas famílias que seguem mais a tradição judaica, no oitavo dia de vida da criança, do menino, no caso, circuncidá-lo. E aí sim se fala o nome. Entendeu? Não tem esse negócio de, eu já vou fazer um ultrassom para saber, pensar o nome. Mesmo que você saiba através do ultrassom o que vai ser, o nome é revelado somente no oitavo dia. E assim aconteceu. Todo mundo estava esperando que ele fosse dar o nome, no caso ali, né, Isabel, que era a única que estava podendo falar, já que Zacarias estava mudo por causa da sua dúvida, quando o anjo Gabriel lhe revelou que ele e a esposa, embora idosos e ela estéril, conceberiam um filho, e ele duvidou e acabou, né, ficando mudo durante todo o período da gravidez de Isabel. Então, quando eles vão dar o nome ao menino, queria dar o nome do pai, Zacarias, porque é um costume, como eu disse, até hoje as famílias mais tradicionais judaicas dão sempre o nome de algum ente do passado querido deles, um ente querido, um pai, o avô, o bisavô, sempre alguém ali da família, talvez um tio também muito querido. Por isso que queriam dar o nome dele de Zacarias. E a Isabel disse, não, ele vai chamar João. Aí todo mundo, por isso a resposta, não existe nenhum parente teu com esse nome. Você entendeu? Porque era costume naquele período. Aí então perguntam para o Zacarias, só que Zacarias não podia falar, então deram uma tabuinha para ele escrever. E na tabuinha ele escreve João é o seu nome. E todos se admiram, e nesse momento a língua dele se solta e ele começa a louvar a Deus. Então, aquilo que o Senhor tinha dito através do arcanjo Gabriel, que ele, por causa da sua dúvida, ele ficaria mudo até o dia que a criança fosse, até o dia que a criança nascesse, né? Até o dia que a criança fosse apresentada, melhor dizendo, que é o caso aqui. E aí então se espalha a notícia. Imagina, né? Primeiro uma idosa que engravida e estéril. Todo mundo sabia que ela era estéril. Depois a mudez de Zacarias, que começa a falar exatamente no momento que ele escreve João é o seu nome na tabuinha. Fogem da regra de não dar o nome de um parente à criança, deram um nome totalmente diferente. Então isso leva todo mundo a fazer a seguinte pergunta: o que virá a ser este menino? Ou seja, quem é esse menino? Por que tantas coisas especiais acontecendo com ele? E aí São Lucas vai dizer que, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Lembremos que desde ali de que ele recebeu a visita da Virgem Santíssima, que Nossa Senhora trouxe ali o shalom dela, né? Ela disse shalom, ele já ficou cheio do Espírito Santo. Então, o Senhor o acompanhava sempre, estava com ele. Por quê? Porque João é aquele que vai preparar o caminho do Messias, é o chamado precursor. Precursor é aquele que vem antes, tá? Ou precursor ou precursor, né? Alguns já falam com o som aberto. E aí diz o texto que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e que ele já desde criança vivia em lugares desertos, até o dia que se apresentou publicamente a Israel. Então todo mundo sabia que João vivia, né, ali no deserto, vivendo uma vida de penitência, uma vida de entrega a Deus. Senhor, hoje, no dia da natividade de São João Batista, nós também pedimos, Senhor, a graça de sermos como ele, anunciadores da palavra, aqueles que preparam o caminho do Senhor. Que nós preparemos a vinda gloriosa do Senhor, que nós sejamos também no mundo sinal, voz que grita no deserto, assim como João, que era a voz, mas aquilo que realmente importa é a palavra. Tu és a palavra, Senhor. É esta palavra que dá sentido à nossa vida e que deu sentido à vida de João. Então, que nós também sejamos anunciadores
proclamadores desta palavra de salvação. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São João Batista, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.